Aí eu fiz uma pergunta: essa pessoa tem algo que eu não carrego? Que não está ativado dentro de mim? Tem. Então o problema é dela. Se eu não gosto dela, não é meu mais. Se eu não gosto dela, não vou jantar com ela, só isso. Mas eu vou aprender tudo que eu posso aprender. Quando você começar a aprender, fazer perguntas, você vai abrir a sua mente, você vai abrir seu coração. E você vai fazer o quê? Você vai deixar de lado se gosta ou não gosta. Você vai tirar proveito, muito mais proveito da vida. Fazendo o quê? Pergunta. Quando eu comecei a estudar a teologia, fui estudar a Bíblia, eu acho que foi uma das piores fases da minha vida, que eu praticamente quase virei ateu. Que eu olhava para aquilo e falava, não é possível isso aqui. Aí comecei a fazer pergunta. O cara que era o maior ateu do mundo, que fez aquele livro e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi fazendo pergunta que ele se libertou do ateísmo.